Estamos de volta, pessoal? Já estão me ouvindo bem? Já liguei o áudio aqui. Me dá um retorno se estão me ouvindo, por favor. Retorno do áudio. Estão me ouvindo? Por favor. Será que eu não liguei meu áudio? Ouvindo sim, né? Beleza. Estamos aí ainda, todo mundo sobrevivendo. O pessoal cai, mas levanta. A proposta é essa, passar o sábado juntos, estudando, fazendo questões. Eu estou gostando disso, tá? Muito bom, pessoal me ouvindo bem. Que legal. Então vamos lá para a parte de lei de diretrizes e bases da educação. Temos aí algumas questões, vamos também avançar alguns artigos, não vamos pegar todos. A gente tem vários encontros para fazer isso, não precisa fazer isso tudo num dia só, né? E aí nós temos aí a primeira questãozinha, que está lá, só lembrando, para você que chegou depois, nós temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que dá acesso ao meu canal no Telegram. Vai lá no canal do Telegram, baixa a apostila, imprime, e a gente já está na partezinha da LDB. Tá? Também temos outros dois links, um que é o curso de legislação educacional completo, com dezenas de aulas, de videoaulas que você pode ter acesso, se você quiser aprofundar seus estudos na temática para fazer uma prova de concurso ou até para dar aula sobre esse tema. O curso é o melhor que existe, principalmente se você quer aprofundar realmente teu estudo na área de legislação educacional. E temos aí também um link para o e-book Entendendo a LDB, que é uma LDB comentada com mais de 1000 questões de provas anteriores, totalmente atualizado. Toda a arrecadação da venda do e-book, ela está sendo doada agora no mês de dezembro, ela está sendo doada para a LBV, para programas de assistência da Legião da Boa Vontade. Então, se você quiser contribuir, fica à vontade, tá bom? Muito bem, questão de número 1 já está aí na tela. A LDB, criada no ano de 1996, apelidada carinhosamente como Lei Darcy Ribeiro, segundo seu artigo 1º, disciplina apenas a educação escolar que se desenvolve por meio de ensino em instituições próprias. Certo ou errado, gente? Vanusa já respondeu. Vanusa, você está hoje no seu computador ou você pegou o computador do seu filho de novo, Vanusa? Errado, não é só educação escolar. Vanusa disse que tem outros ambientes. Errado, errado. José Brito, certo. Vamos lá. Cássia, Osana. Muito bem, o item está errado, exatamente errado. Por quê? Por que o item está errado? Porque a LDB, ela disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente, olha aí, tem um predominantemente aí que está suprimido, por meio do ensino em instituições próprias. Essa palavra predominantemente foi excluída da questão. Na questão está sem o predominantemente. Quando eu tiro a palavra predominantemente, só em tirar eu já dou um caráter de exclusividade. Disciplina apenas a educação escolar que se desenvolve por meio do ensino em instituições próprias. Não, é predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Por quê? Porque existem outros ambientes escolares em que a educação poderá desenvolver-se sem necessariamente ser uma instituição própria de ensino e essa atividade ser regulamentada pela lei de diretrizes e bases da educação. Há exemplo de atividades educacionais que possam ocorrer, por exemplo, na área ligada à formação profissional, onde a LDB poderia ali regulamentar algumas práticas educacionais que podem ocorrer dentro de instituições que não são necessariamente de ensino, mas que servem para estágio
em determinadas áreas profissionais. Então, há uma ideia de predominância e não de exclusividade. E se eu tiro esse predominantemente, só em fazer isso eu já dou um caráter de exclusividade. 2, na tela. Hoje não. Ah, vou falar com o Josué. Saber se ele deixou tu pegar o computador dele. Duvido. Dois, a gestão democrática da escola pública, na forma da LDB, e da legislação dos sistemas de ensino é um dos princípios que norteia o ensino, segundo o artigo 3º da LDB. Respondam para a questão de número 2 se está certo ou errado. Questão 2, estou aguardando aí, vamos lá. Bora, pessoal, vocês não estão com mais fome que eu, não. Fome deixa a gente alerta. Correto, correto. Bora, pessoal. Pouquíssimos estão respondendo. O resto está dormindo na frente do computador. Tem gente que até agora nunca respondeu nada. Muito bem, vamos lá. Diz aqui o item 2 que a gestão democrática da escola pública na forma da LDB e da legislação dos sistemas de ensino é um dos princípios que norteia o ensino segundo o artigo 3º da LDB. Gente, se você procurar em toda a LDB, toda, da primeira à última linha, você não vai encontrar gestão democrática da escola pública. Isto não existe dentro da LDB. O princípio da gestão democrática, ele não se aplica à escola. Ele aplica-se ao ensino. É o princípio da gestão democrática, olha ali, é do ensino e não da escola. Eu já falei isso para vocês hoje aqui. Faça uma pesquisa dentro da LDB e você vai descobrir que toda vez que ele fala em gestão democrática é do ensino e não da escola, do ensino público. Existe um único trecho lá no artigo 54 para frente que fala das instituições de educação superior pública. Aí ele está direcionando o discurso da gestão democrática para a instituição, mas ele só direciona para a instituição quando a gente fala de instituição de educação superior. Quando a gente fala de instituição de educação básica, a gestão democrática não é voltada para a instituição, e sim para as práticas que ocorrem dentro das instituições. Então, o princípio não é da gestão democrática da escola, e sim do ensino. E já falamos disso hoje. Muito bem. 3. A gratuidade do ensino é um dos princípios que norteia o próprio. O próprio ensino, tá? Segundo o artigo 3º da LDB. Questão 3. Se posicione. Coloca aí o número 3, certo ou errado. Certo. Gente, eu estou impressionado. Passamos o dia aí na faixa de 80 pessoas numa live que se comprometeu a ser o dia inteiro, né? De 9 até 7 horas. Até 7 não, até 5 horas. Vai avançar um pouco mais. Vera Lúcia, professor, o gabarito será disponibilizado aqui ou no grupo? Porque eu quero fazer uma revisão com a apostila impressa para fixar o conhecimento. Vera, não vou disponibilizar o gabarito. Por quê? Porque o gabarito vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Não adianta você ter essa apostila e o gabarito, porque você não vai entender o gabarito. E eu acho que está claro isso para todos vocês. Eu vou disponibilizar a live. A live vai continuar aqui no canal no YouTube. A hora que você quiser, você assiste a live com a apostila na mão e as respectivas correções. E aí você vai entender o porquê das respostas.
Só eu colocar um gabarito não vai rolar. Eu teria que, no mínimo, botar um gabarito comentado. E eu não tenho tempo para comentar. Se eu só colocar o gabarito, você vai questionar todos eles e não vai entender por quê. Então a live vai estar aqui, você pode assistir depois com a apostila impressa e refazer todas as questões, tá bom? Vamos lá, errado. Errado, errado, errado. Errado. Vamos lá. A gratuidade do ensino é um dos princípios que norteia o ensino, o próprio ensino, segundo o artigo 3º da LDB. Tá errado. Ah, mas não tem o princípio da gratuidade? Sim, mas não é o princípio da gratuidade do ensino. O princípio é da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Se eu não colocar que é gratuidade do ensino público, a natureza do ensino e o local onde ele será gratuito, melou tudo, estraga tudo. Então vamos entender isso de uma forma mais tranquila. Está aqui o princípio. Artigo 3º, inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vamos entender primeiro a ideia da gratuidade. O que vinha a ser gratuidade e o que vinha a ser ensino público. Então preste atenção. O princípio é do ensino público. Esse ensino público, a gente vai falar... Esse slide está meio deslocado, ele não fica melhor aqui não. Eu vou voltar nele aqui, já. Coloquei ele na frente, mas ele vai ficar melhor lá atrás. Vamos falar primeiro, como eu disse, da gratuidade. O que é uma coisa gratuita? Uma coisa gratuita é uma coisa que você não paga por ela. Esse é o conceito. A gente está trabalhando dois conceitos. Gratuidade e o conceito da coisa pública. Primeiro conceito, gratuidade. Gratuidade é uma coisa que você não paga por ela. Se eu não pago, é gratuito. Ok? Muito bem. O que é uma coisa pública? Segundo conceito. A praia. Quando você olha para a praia aí, infestada de gente, olha aí essa praia. Se tiver um com Covid aí, com a variante Omicron, espirrou, matou todo mundo. A praia é uma opção de lazer pública? Responde para mim. A praia é uma opção de lazer pública? Notoriamente você vai responder que sim. A resposta é sim. Vamos pensar no parque da cidade, a pracinha, onde as crianças brincam ali livremente. São opções de lazer públicas, as pracinhas? A resposta, sim. Vamos pensar agora aqui no cinema. O cinema que você adorava aí antes da pandemia e que não ousou pisar desde que a pandemia começou, ou o teatro, o teatro. Acabei não botando aqui. São opções de lazer públicas? Sim ou não? O teatro é uma opção de lazer pública? Pensa. Responde aí. Também, né? O cinema, o teatro também são públicas. Hammurabi, não são públicas. Eu pago para entrar. Sim, mas olha só. O que é uma coisa pública? É uma coisa que é acessível a todos. A praia é acessível a todos, a pracinha é acessível a todos, e o cinema e o teatro são acessíveis a todos. Só que você não precisa pagar. Você, nesse caso, precisa pagar para entrar. Na praia tu não paga para entrar, na pracinha tu não paga para entrar, mas no cinema tu paga para entrar. Mas veja, ele continua sendo público, ele continua sendo acessível a todos. Basta que você tenha dinheiro para pagar, que você entra. Você confunde o conceito de público com gratuito. O cinema é uma opção de lazer pública, ele só não é gratuito. Gratuito é diferente de público. Público é aquilo que é acessível a todos. Mas nem tudo que é acessível a todos é gratuito. A praia é opção de lazer pública e gratuita. A praça é opção de lazer pública e gratuita. Já o cinema e o teatro, o show daquela banda famosa que você adora, o jogo da final de futebol, são opções de lazer públicas, são acessíveis a todos, mas não são gratuitas. Então você tem que descolar esses dois conceitos, porque a gente quando fala que uma coisa é pública, logo pensa que ela é gratuita. Não, a coisa que é pública poderá ser gratuita ou poderá ser remunerada. A opção de lazer praia é pública e gratuita. Opção de lazer cinema é público
e remunerado. Então, público não tem nada a ver com gratuito. Aquilo que é público pode ser gratuito ou não. E aquilo que é gratuito, geralmente não é público. Tá? Geralmente não é público. Gratuito é o que não se paga, público é o que é acessível a todos, e aquilo que é gratuito, normalmente é gratuito, não se paga. Tá? Você não paga, não é público. Quando eu penso, por exemplo, em testagem de Covid, a gente fez aí um monte de testagem de Covid, quem tinha suspeita que estava com Covid ia no posto de saúde, ia no hospital e fazia ali uma testagem de Covid. Pagava por ela? Não, era gratuita. Mas era para todo mundo? Não, era só para quem tinha suspeita de estar com Covid. Então, o teste rápido de Covid feito nas unidades básicas de saúde, para quem vai lá, ele é gratuito? É. Mas ele é público? Não, ele é para quem está suspeito de estar com Covid. Então, uma coisa gratuita, geralmente, ela é restrita. E uma coisa que é pública poderá ser gratuita ou remunerada. Deu para entender? Então vamos descolar esses conceitos. Primeira coisa importante. Gratuito é diferente de público. Gratuito é o que não se paga, público é o que é acessível a todos. O que é público pode ser gratuito ou não, e a maioria das coisas que são gratuitas não são acessíveis ao grande público. Não são para todos. Perfeito? Muito bem. Instituição de ensino é uma coisa. Quando eu falo instituição de ensino, eu estou falando do local físico, da escola, das paredes, tá? Instituição de ensino é uma coisa. E ensino é outra coisa. Ensino é a ação prática de transmitir conhecimento. Ensino é a ação prática de transmitir conhecimento, tá? Então, é conhecimento. Ensino é conhecimento transmitido. Então, vamos lá. Ensino é o ato de transmitir conhecimento. E uma coisa pública é aquela coisa que é acessível a todos. Então, ensino público é o ato de transmitir um conhecimento que é acessível a todos. Se eu falo de logaritmo é um conhecimento que é acessível a todos. Se eu falo de gramática é um conhecimento que é acessível a todos. Se eu falo de balanceamento de equações químicas, se eu falo de limite, derivada, integral, são conhecimentos que são acessíveis a todos. Ensino público é aquele tipo de conhecimento que é acessível a todos. Deu para entender? Veja, a palavra ou o termo ensino público não tem nada a ver com gratuidade ou remuneração. Eu só estou falando de um conhecimento que não tem reserva, um conhecimento que não é gravado por grau de sigilo. É um conhecimento que é acessível a todos. Muito bem. Ensino público, esse conhecimento que é acessível a todos, ele pode ser prestado à comunidade de forma gratuita ou remunerada. Ele será prestado, esse conhecimento que é acessível a todos, de forma gratuita, nos estabelecimentos oficiais. Ficou bem atrás da minha cabeça. Não deveria estar do outro lado. Em estabelecimentos oficiais, tá? Deixa eu puxar para cá, porque vai ficar melhor se eu puxar para cá. Para cá. Agora vem você para cá, porque era para estar aqui. Dei uma vacilada. Pronto. Tontinho. Melhorou. Beleza. Então, esse ensino público, esse conhecimento que é acessível a todos, será prestado de forma gratuita nos estabelecimentos oficiais. Estabelecimento oficial é sinônimo de escola pública. E esse ensino público, ele poderá ser prestado de forma remunerada. Aonde? Nos estabelecimentos privados ou comunitários de ensino. Então a palavra ensino público, o termo ensino público não tem nada a ver com escola pública. Não tem nada a ver com escola pública. Ensino público é aquele conhecimento que é transmitido a todos, sem reserva ou sem grau de sigilo. E ele será transmitido de forma gratuita nos estabelecimentos oficiais. Esse é o princípio. Gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Ele é gratuito onde? No estabelecimento oficial. Por quê? Porque esse mesmo ensino público, esse mesmo conhecimento que é acessível a todos, ele também é ministrado nas escolas privadas e nas escolas comunitárias. Só que na escola privada e na escola comunitária, ele lá é remunerado. Isso é, lá essas instituições podem cobrar para ensiná-lo. Então o princípio é da gratuidade
do ensino público no estabelecimento oficial. Então eu tenho que mencionar, quando eu mencionar a gratuidade, o locus, o local onde ele vai acontecer, o estabelecimento oficial. Se eu não mencionar o local onde o ensino público é ministrado gratuitamente, só falar que o ensino público é princípio que norteia a educação, a gratuidade do ensino público e não de seu local, eu estou imputando às instituições privadas e comunitárias o dever de prestar seus serviços gratuitamente. E esse dever elas não possuem, tá? Ah, Murabi, e o ensino privado? Esse termo, ensino privado, não existe na LDB. As pessoas fazem um contraponto. Ensino público versus ensino privado. Não existe esse contraponto na LDB. O que existe é ensino público, conhecimento que é acessível a todos, e tem o conhecimento que não é acessível a todos. Como se chama o conhecimento que não é acessível a todos? É o conhecimento restrito, que é gravado por grau de sigilo. Esse daí, nem pagando, tu tem acesso. São conhecimentos gravados por grau de sigilo, tá? Então, esse é o contraponto, tá? Quando eu falo, por exemplo, no artigo 4º, deveres do Estado para com a educação, lá no inciso 5º tem que o Estado tem o dever de assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Você consegue concluir que a educação superior, ela é um tipo de ensino restrito? Ela não é universal. A educação básica, ela é universal. A educação básica é universal. Mas a educação superior não é universal. Ela não é acessível a todos. Ela é restritiva, só para quem tem capacidade. Então a educação superior é um tipo de ensino restrito, fazendo um contraponto ao ensino público, tá? É um conhecimento que não é acessível a todos, tá? Então, ensino restrito se contrapõe a ensino público. Por quê? Ensino público é aquele conhecimento que é acessível a todos. Ensino restrito é aquele conhecimento que é direcionado só a alguns. Na educação superior, por exemplo, ela é um tipo de ensino restrito porque ela é só para quem tem capacidade. Se eu falar aqui em conhecimento nuclear, conhecimento nuclear é conhecimento, ensino restrito. Cibernético, aeroespacial, todos são ensinos, quando transmitidos, são modalidades de ensino restritas. Não são ensinadas para qualquer um. Então, o ensino público é aquele que é acessível a todos. E ensino restrito é aquele que é acessível a alguns. Existe ensino público, não existe ensino privado dentro da LDB. O contraponto a conhecimento que é acessível a todos, que é o ensino público, seria o ensino restrito, tá? Então, com base nisso, vamos voltar lá no item, na questão, tá? Rapidinho. Só para a gente fechar aqui. A gratuidade do ensino é um dos princípios que norteia o próprio segundo o artigo 3º. Não é a gratuidade do ensino, e sim a gratuidade do ensino público. Esse ensino público é que será o gratuito, porque ensino abrange dois tipos, público e restrito. E ainda assim, ele será gratuito no estabelecimento oficial. Por isso, tem que ter o público, delimitando o tipo de ensino, porque eu tenho ensino público e ensino restrito. E tenho que dizer o locus, o local onde será gratuito. Se eu disser que a gratuidade do ensino somente é princípio que norteia o próprio ensino no Brasil, está errado, porque eu estou tornando o ensino restrito gratuito e eu estou obrigando tudo a ser gratuito em todo tipo de instituição. Perfeito? Essa daí deu nó, né? Professor, explica melhor como escolas comunitárias podem cobrar o ensino. Gente, olha só, escola comunitária não é escola pública. O artigo 19 da LDB foi alterado. Antigamente, quando você estudava as categorias de instituição de ensino, você estudava que elas dividiam-se em públicas e privadas. E que as públicas
Perdão, as privadas dividiam-se em comunitárias, confessionais e filantrópicas. Você estudava isso, tá? Não é mais assim. Se você for lá na nova redação do artigo 19, vai descobrir que as instituições de ensino dividem-se em públicas, privadas e comunitárias. As instituições comunitárias, elas podem sim cobrar mensalidade de seus alunos. Elas fornecem bolsa para um grupo de alunos que não pode pagar, cobram de quem pode e cobram na proporção daquela pessoa que pode pagar, a proporção que ela pode pagar. Tem aluno que vai pagar menos, tem aluno que vai pagar mais. Escola comunitária não é escola pública, ela não precisa prestar serviço gratuito, tá? Ela pode cobrar sim, ok? Muito bem. Item 4. Dá uma olhadinha, vamos julgar o item 4. Vamos nos posicionar com relação ao item 4. De nada. Item 4. Verdadeiro ou falso, certo ou errado? Vamos lá. Estou olhando aqui para o meu retorno, para ver se o que vocês me dizem. Lembrando que quem diz que está errada tem que fundamentar por que está errado. Não pode ser uma coisa mediúnica, não. Não, eu acho que está errado porque os espíritos estão me dizendo que está errado. Não, isso não rola. Tá? Espírito não faz prova. Espírito não está no cursinho, estudando. Você diz que está errado primeiro para depois descobrir por quê, Anderson? Tem que descobrir por que está errado primeiro. Até porque pode não estar. Percebam que isso aí, a gente está no começo da LDB. Essas perguntas todas, nenhuma delas passou do artigo 4º até agora. É coisa que toda vez que você vai estudar LDB, tu pega lá do começo, é coisa que a gente está vendo o tempo todo, revisando o tempo todo. Vamos lá, um monte de gente já se posicionou aí. Vou dizer para vocês uma coisa, o item está completamente certo. Do começo ao fim, certo, certo, certo e certo. Vamos ver por quê? Vamos fazer uma visita ao artigo 4º da LDB. Ah, eu não coloquei aqui. Eu podia jurar que eu tinha colocado, que coisa do mal. Bem, lá no artigo 4º da LDB, inciso 3º, se você quiser anotar aí, artigo 4º, inciso 3º da LDB, fala do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. E lá está claro que ele é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Lá está claro que ele vai ser prestado gratuitamente, isso a gente estudou mais cedo,
no estudo da Constituição, que a Constituição não fala da gratuidade, mas a LDB fala da gratuidade. Então ficou claro que ele é gratuito. Está claro lá no artigo 4º, inciso 3º, que ele é feito de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. E veja, ele não faz separação entre instituição pública e privada. Por não fazer separação entre instituição pública e privada, a sua regra vale para ambas as instituições. Lá não fala sobre o atendimento na instituição privada, fala sem falar. Isso é uma questão de você ter maturidade para interpretar o que está dizendo a lei. Fala assim sem falar. A partir do momento que diz do atendimento educacional especializado, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, e ele não fez distinção entre instituição pública e privada, não fez, ele se torna aplicável para ambos, inclusive as instituições privadas. Então, uma instituição privada de ensino superior também tem que prestar atendimento educacional especializado. Por quê? Porque está escrito lá no artigo 4º, parágrafo 3º, está escrito aqui na questão, que ele é transversal a todos os níveis. Quando a gente fala em atendimento educacional especializado, a primeira coisa que vem na tua mente é atendimento na educação básica, que é o que você está acostumado a ver. Mas está aqui, transversal a todos os níveis. O artigo 21 da LDB ensina que a educação divide-se em 2 níveis, educação básica e educação superior. Então tem atendimento educacional especializado na educação superior? Sim, tem. Inclusive nas instituições privadas de educação superior? Sim, tem, porque a regra aplica-se para instituição pública e instituição privada. Deu para entender? Se você for, por exemplo, aqui em Brasília, você tem a Católica, ali em Taguatinga, você tem a Universidade Católica. Lá tem uma sala de recursos, inclusive com intérpretes de Libra e outros profissionais especializados para prestar suporte aos alunos da Católica que demandam de atendimento educacional especializado e que cursam na educação superior. Então, tanto instituição pública como privada, de educação básica como educação superior, tem que prestar atendimento educacional especializado e, detalhe, gratuito. Não pode repassar os custos para o aluno. Na Lei Brasileira de Inclusão, LBI, nós vamos fechar nosso encontro de hoje com algumas perguntas da LBI, isso inclusive fica claro, fica expresso lá que elas não podem cobrar. Mas aqui isso também já está claro, porque diz que é gratuito e a regra aplica-se às instituições de educação básica e superior, a partir do momento que ele diz aqui em todos os níveis. Por isso, devendo ser oferecido e disponibilizado, inclusive instituição privada de ensino superior. Sim, e gratuitamente. Por isso o item está corretíssimo. Leitura e interpretação do artigo 4º, inciso 3º. Então, o que você tem que lembrar aqui? Quando falar em atendimento educacional especializado, artigo 4º, inciso 3º, não limite o seu olhar para a educação básica. A educação superior também tem que prestar atendimento educacional especializado. Detalhe, esse atendimento é transversal a todos os níveis. Daí a ideia que a educação superior tem que prestar também. Porque nível é educação básica e superior. Detalhe, esse atendimento ele é gratuito. Gratuito para geral. Tanto faz você estudar em uma instituição pública como em uma instituição privada. A instituição privada é obrigada a prestá-lo gratuitamente a quem dele demandar. Se não prestar, se na escola privada ou universidade privada o aluno demanda de um atendimento educacional especializado e a escola não custeia ou custeia e tenta repassar para o aluno o custo, pode ir denunciar no município ou no estado, na Secretaria de Educação Municipal ou estadual, dependendo da etapa onde o educando se encontre. Por quê? Porque você acabou de estudar comigo o artigo 7º da LDB. 7º da LDB, que tem análogo lá na Constituição Federal, que diz que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. E a primeira condição que está na Constituição é a primeira condição que está na LDB, artigo 7º da LDB. Atendimento às normas
gerais de educação. Opa! LDB é norma geral e a LDB está mandando todos os níveis e etapas, independente de se é instituição pública ou privada, prestar atendimento educacional especializado e, ó, gratuito. Não pode cobrar. Não pode cobrar. Sentiu a pressão? Muito boa. Vamos lá. Próximo. Questão 5. Como eu disse, vamos trabalhando os pontos cegos. Aquilo que você vê há anos, aquilo que você, às vezes, trabalha e convive. Às vezes você trabalha com atendimento educacional especializado e nunca se tocou nisso. Nunca viu isso. Esse é o trabalho do examinador. Ele faz 60% das questões, isso é uma regra geral, fáceis, 20% média, 20% difíceis. Essas são as difíceis. Questão de número 5, aí na tela. Segundo o artigo 4º da LDB, e contrariando inclusive a fala recente do ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística são direitos universais. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Aonde a gente encontra isso? Em que tipo de instituições? Nas faculdades, nas universidades. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística são direitos universais? Sim ou não? Respondam aí. 5 certa, 5 errada. Gisele já se posicionou. Vanusa já se posicionou. Muito bem. De acordo com a capacidade de cada um, muito bom. Restrito. Muito bom. Vamos lá, gente. Existe uma coisa que eu entendo. Isso é uma análise superficial. É uma análise superficial. Por que eu estou dizendo isso? Que é por causa dos críticos de plantão. Ah, professor, não é bem assim, porque papapá, e depois o cara escreve um textão lá embaixo e eu não tenho saco de responder, eu vou lá e deleto. Mas é uma análise superficial. Em que consiste essa análise superficial? Numa comparação. Por exemplo, tem muita gente que tem dentro da sua casa, uma caixinha de vidro cheia d'água. Essa caixinha de vidro cheia d'água, ela tá cheia de água e tá cheia de um bichinho marinho que tem cauda, que tem boquinha, né? Esse bichinho marinho se chama peixe, né? Peixe. Naquela caixinha de água. Como se chama essa caixinha de água, gente? Que a gente tem dentro de casa, muitas vezes, cheia de peixinhos? Diz pra mim. Escreve aí. O primeiro que escrever, eu já passo adiante. Vamos. Como se chama aquela caixinha cheia de água que a gente tem de vidro dentro de casa, cheia de peixinho dentro? Bora? É simples. Pergunta simples, resposta simples. É isso mesmo que vocês estão pensando. Como se chama? Aquário. Muito bem, Gisele. É isso mesmo. Perfeito, Osana. Aquário. E tem gente que no quintal tem aquele tanque enorme cheio de água, que no dia de sol vai lá, mergulha, se joga de cabeça e vai nadar em casa, no clube. Como se chama aquele tanque de água que a gente gosta de dar aquele mergulho e ficar nadando, refrescando? Como se chama? Piscina. Perfeito. Agora você já parou para pensar o seguinte, que piscina, o termo piscina vem de piscis. Piscis quer dizer peixe. Piscis quer dizer peixe. E tem peixe ali naquele tanque de água? Não, não tem peixe. Naquele tanque de água só tem água. Só tem aqua. A aqua é água. Opa, volta para a caixinha de vidro. Aquela caixinha de vidro que você tem dentro de casa, que você chamou de aquário. Ali só tem aqua?
para você chamar de aquário? Não. Ali tem Pisces. Olha que legal, ali tem Pisces. Ali tem Pisces e tu chama de aqua. A outra, que só tem aqua, tu chama de Pisces, de piscina. Olha que contraponto. Então, na verdade, o certo seria que o tanque de água que tu mergulha para se refrescar, ele se chamasse aquário. Aquilo é o aquário. E aquela caixa de vidro que você tem dentro de casa com o peixinho, aquilo não deveria se chamar aquário. Aquilo deveria se chamar piscina, porque aquilo está cheio de Pisces. Pô, Murabi, legal. O que isso tem a ver com a minha matéria? Gente, eu tenho educação básica e educação superior. E eu tenho instituições de ensino de educação básica e eu tenho instituições de ensino de educação superior. Qual é o nível educacional? Qual é a educação que é universal? Se eu digo que é universal, é obrigatória e gratuita para todos. A universal é a educação básica dos 4 aos 17 anos. A universal é a educação básica dos 4 aos 17 anos. E lá na educação superior, eu tenho uma instituição que se chama universidade, que vem de universalidade, que te remete à noção de que ela é acessível a todos, porque o que é uma coisa universal é uma coisa que é acessível a todos. Só que a universidade, que vem de universalidade, ela não é acessível a todos, ela é completamente restritiva, só entra conforme a capacidade de cada um. E o nome dela já te dá, superficialmente falando, uma conotação de que ela é uma instituição acessível a todos. Então, na verdade, qual etapa deveria se chamar universidade? Justamente a educação básica. Essa deveria ter a chancela de universidade, por ser universal, por ser acessível a todos, a educação básica. Enquanto a instituição universidade, por ser restritiva, deveria ter outra terminologia, superficialmente falando, que não fosse universalidade, porque afinal ela não é universal. Ela não é aberta a todos, ela é restritiva só àqueles que têm capacidade. É o mesmo fenômeno de aquário e piscina. Os nomes são invertidos, né? Piscina deveria se chamar aquário e aquário deveria se chamar piscina. Viajei, né? Segundo o artigo 4º da LDB, e contrariando inclusive a fala recente do ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística são universais. Não, a educação básica dos 4 aos 17 anos é ela que é universal. Os níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística não são universais, eles são restritivos, segundo a capacidade de cada um. Por isso o item 5 está falso. Item 5, já foi aqui, é só a explicação. Item 6. Vamos lá, julgar o item 6. Dei uma lida rápida. O atendimento aos educandos em todas as etapas da educação básica por meio de programas complementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde estão no rol dos deveres do Estado para com a educação básica. Só lembrando que o programa de alimentação, o programa de alimentação e assistência à saúde é custeado com o dinheiro das contribuições sociais. Já os de material didático e transporte, não, são custeados com dinheiro da própria educação. Então, o item 6, está certo ou errado? 6, já começamos a nos pronunciar, certo. Vamos lá. Ivone também já se pronunciou. Mais alguém? Mais um se pronunciando e eu vou para a correção. Vamos embora. Certo, vamos lá. A questão de número 6, ela está incorreta, ela está errada. Por quê? Porque não são programas
complementares, como está escrito na questão, e sim suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A diferença entre programas complementares e suplementares eu já falei aqui nesse encontro mais cedo, não vou repetir. Mas o programa complementar é uma coisa, o programa suplementar é outra, tá? Lá na parte do estudo da educação na Constituição, se você rever isso, se você não lembrar, rever a nossa aula, que você vai pegar a diferença, tá? Então, mas é a mesma coisa. Não é. Tá totalmente errado se eu substituir complementar por suplementar, ou onde é suplementar por complementar, implica erro, porque muda totalmente a natureza do programa. Perfeito? Tá? Tô errando um monte, mas tá ótimo, porque eu tô aprendendo. Essa é a ideia mesmo, ô Vanessa. Se você tivesse acertando um monte aqui, você seria a diferentona. O pessoal não está comentando, mas a maioria está errando um monte, tá? Então, questão de número 6. Não é programa complementar, é programa suplementar de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A diferença eu já disse na aula de hoje. Se você precisar, faça a revisão. 7. Vaga na escola pública de educação básica mais próxima da sua residência a toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade, é um dos direitos assegurados aos estudantes pelo Estado. Lá no artigo 4º. Questão de número 7. Certo ou errada, gente? Sete, certo ou errada? Bota aí, 7 certa, 7 errada. Tem gente já dizendo que está errada. Vamos, pessoal, vamos participar. 88 pessoas na sala. 7 certa. Ninguém mais tá dando choque responder aí certo, errado, não. Eu dou a cara a tapa, depois eu erro. É para errar mesmo. Você quer errar, não? Muito bem. O pessoal já está se pronunciando. Muito bem, vamos lá. O item está errado. Por que o item está errado? O erro é bem latente aqui. Lá no artigo 4º, inciso 10, está escrito o seguinte, que o educando tem direito à vaga na escola pública de educação infantil e de ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a partir do dia que completar 4 anos de idade. Então, é na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima da sua residência, mas é para a educação infantil e ensino fundamental. Se eu disser que é para a educação básica, eu estou estendendo este direito para o ensino médio e estou estendendo esse direito para a creche. O educando da creche e o educando do ensino médio não tem essa prerrogativa de ser assegurado por direito uma vaga em uma escola pública que seja a escola mais próxima, não basta ser próxima, é a mais próxima da sua residência. Então, eu acabei de estender para o ensino médio e para a creche. E creche e ensino médio não tem essa prerrogativa. Só educando da educação infantil a partir dos 4 anos. Então, quando ele fala educação infantil a partir dos 4 anos, pegou só para a escola, não pegou a creche. E veja, ele não fala em ensino médio. Por isso está errado. Agora, olha uma coisa legal. Ele diz aqui, ó, a palavra vaga na escola pública. Escola pública, olha que quando a LDB quer referir uma norma à escola pública, ela usa o termo escola pública e não ensino público. Então não há de se dizer
que o princípio da gestão democrática, ele só se aplica à escola pública. Não, porque é a gestão democrática do ensino e não da escola. Porque se o legislador quisesse que fosse da escola, ele sabe escrever escola. Está lá no artigo 10, perdão, artigo 4º, inciso 10, vaga na escola pública. Se fosse para ser gestão democrática na escola pública, estaria lá no artigo 3º, gestão democrática da escola pública. Não, é do ensino. E o ensino público é o ensino que acontece dentro da instituição pública, da escola pública, e dentro da instituição privada de ensino. Porque o ensino público é aquele conhecimento que é acessível a todos. Ele será acessível a todos e, inclusive, será gratuito na escola pública, que a gente chama de estabelecimento oficial, e será acessível a todos na instituição privada ou comunitária de ensino, sendo que nestas elas podem cobrar pelo aquele conhecimento que é acessível a todos. Seguindo adiante. 8. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º da LDB, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público poderá criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Pode? Não pode? Analisa aí. Sim, a aula vai ficar salva aqui no canal. Depois que a aula acabar, a gente vai encerrar. O YouTube deve processar ela está longa, ela deve levar mais de 1 hora sendo processada nos sistemas do YouTube. E aí depois ela vai ficar disponível para todo mundo aqui no YouTube. Muito bem. Vanusa já respondeu. Questão de número 8, de acordo com a LDB, artigo 5º, parágrafo 5º, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público pode criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Espera aí. Aos diferentes níveis. Olha essa palavra nível. Nível divide-se em educação básica e educação superior. Você pode entrar na educação superior independentemente de escolarização anterior ou tem como pré-requisito para entrar na educação superior ter concluído o ensino médio. A Lei de Diretrizes e Bases deixa claro, é necessária a conclusão do ensino médio para dar prosseguimento aos estudos. Então você não entra no nível superior independentemente de escolarização anterior. Você tem que ter a certificação de conclusão do ensino médio. Por isso o item está errado. Porque ele poderá criar e ele criará formas alternativas, tá entendendo? Mas são para as etapas, necessariamente para as etapas da educação básica. Ele criará formas para as etapas da educação básica. Então, não é assim tão abrangente para todos os níveis. Toma cuidado, tá? Volta aqui. Aqui, ó. Então, formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, mas esses diferentes vão estar ligados à educação básica apenas e não à educação superior, você não entra ali. E ele criará formas, mas para a educação básica. Tá? Vamos para o 9. 9. Vou procurar ser um pouco mais rápido a partir de agora. Vou consultar menos vocês aqui nesse momento para a gente poder fechar ali perto das 5h30, porque eu acho que alguns de vocês já estão exaustos. Entre as alterações contemporâneas da LDB está contido o artigo 7º-A. Nele, a prerrogativa do aluno, regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, o exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja proibido o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério do aluno e sem custos para o aluno uma das prestações alternativas previstas no próprio dispositivo, nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Analisa rápido. Só diz aí certo ou errado.
Rapidinho. Mais 2. Fabiano já respondeu. Mais 2 respondendo. Certo ou errado? Cecília respondeu. Muito bem. Mais 1. Muito bem. O 9 está errado. A questão 9 está errada. Por quê? Porque o critério para a atividade que vai ser colocada como reposição não é um critério do aluno, tá? Devendo se atribuir a critério do aluno, não é a critério do aluno, é a critério da instituição de ensino, sem custos para o aluno, uma prestação alternativa, que pode ser trabalho, que pode ser prova, tá? Mas quem vai definir é a instituição e não o aluno. O aluno pode até requerer e a instituição aquecer, mas o critério de escolha é da instituição e não do aluno, perfeito? Por isso 9 está errado. 10. Segundo disposição constitucional vigente, no artigo 213, parágrafo 3º, é a atribuição dos Estados-membros da Federação assegurar, deixa eu tirar essa marcação aqui, porque ela ficou indevida, tá? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Preste atenção. Estamos na LDB, mas eu fiz uma pergunta referente à Constituição, e é uma das perguntas mais perigosas que podem cair na tua prova. Então presta o máximo de atenção aqui, tá? Segundo disposição constitucional vigente, eu coloquei o artigo para depois você ir lá, é a atribuição dos estados. Veja, estado com E minúsculo e no plural. Eu estou me referindo a estado membro da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Essa é uma sentença falsa. Isso não tem prescrição na Constituição. Ele aqui vai explorar, nós aqui vamos explorar uma diferença entre a Constituição e a LDB que pouca gente percebe, porque não faz um estudo comparativo, tá? A mesma questão está aqui. Na verdade, aqui é uma repetição, eu acabei formatando errado o slide, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Houve uma formatação errada ali do slide, mas a explicação está aqui e é essa que me preocupa. Veja lá, 213 da Constituição. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Agora, olha o texto da LDB, artigo 10, inciso 6. Incumbe aos estados, e o que incumbe ao estado também incumbe ao DF, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Então deixa eu pegar aqui, ó, esse prioritariamente, vou colocar ele destacado aqui, botar um azul, vou aumentar ele, prioritariamente, aumentei demais. Vou colocar também aqui prioritariamente, e eu quero que você perceba uma coisa. Lá na ponta, Constituição, aqui pertinho de mim, LDB. Constituição, prioridade dos estados. Constituição Federal, prioridade dos estados. É isso que eu quero que você veja. A prioridade dos estados na Constituição é ensino fundamental e ensino médio. E qual é a prioridade dos estados? Entenda aí também Distrito Federal. Segundo a LDB, olha aqui, ó. Segundo a LDB, ele assegura o ensino fundamental, mas ele oferece com prioridade o médio. Então essa é uma pergunta que pode arrebentar muito candidato. Vamos voltar lá na questão. Aqui a questão 10. Segundo disposição constitucional vigente, é a atribuição dos estados membros da federação, o mesmo vale para o DF, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. É falso, porque na Constituição a prioridade dos estados é fundamental e médio. Essa prioridade que está aqui, ó, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio, não é a prioridade do texto constitucional, é a prioridade do texto legal, do artigo 10, inciso 6 da LDB. Então veja, olha lá, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o médio. Então, se te perguntarem na prova qual é a prioridade dos Estados-membros da Federação e do DF em matéria de
Atendimento nas etapas do ensino obrigatório, nas etapas da educação básica. Qual é a prioridade dos estados? Você vai responder, depende. Se for segundo a Constituição, a prioridade é ensino fundamental e médio. Se for segundo a LDB, a prioridade é só o médio. E toma cuidado com a questão de prova, porque o teu examinador sabe, ele sabe que você não lê a Constituição. Ele sabe que tu não lê. E que se tu lê mal e porcamente. Rápido, superficial, você não faz o estudo comparativo, ele sabe que tu não faz. E aí ele sabe que tu, normalmente, se souber, vai saber a prioridade segundo a LDB. Vai saber a prioridade segundo a LDB e não vai se ligar que a prioridade dos estados na Constituição ela é diferente. E aí ele bota uma questão como essa aqui e ele te quebra. Segundo a disposição constitucional vigente, é atribuição dos estados, membros da federação, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. E aí, tu vai lembrar, porque tu leu isso, mas tu não se ligou que leu na Constituição, perdão, na LDB, e a pergunta está feita de acordo com a Constituição. Vai tacar um verdadeiro quando na verdade é falso. Deu para entender? Então, prioridade dos estados, qual é? Se te perguntarem, você responde, depende. Se for segundo a Constituição, ensino fundamental e ensino médio. Se for segundo a LDB, apenas o ensino médio. Ele até assegura o ensino fundamental, mas veja, a prioridade é o médio. Hammurabi, e se me perguntarem sobre as prioridades do município? Do município também está válido, é o mesmo raciocínio. Olha aqui agora, mudei o quadro, mudei. Estou falando de prioridade do município. Olha lá na Constituição, quadro mais longe. Prioridade dos municípios. Veja lá. Estamos acompanhando. Os municípios atuarão com prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. Na Constituição, prioridade do município é fundamental e infantil. E na LDB, prioridade dos municípios, olha lá. Eles vão oferecer educação infantil e creche e pré-escola, mas com prioridade, vou pegar a palavra prioridade, vou mudar de cor aqui também. Prioridade, prioritariamente, prioridade. Veja que a prioridade está ligada somente ao ensino fundamental, segundo a LDB. Pessoal, vocês estão me acompanhando ou eu congelei de novo? Porque o meu retorno parou aqui. Eu estou com a ligeira impressão que eu congelei. Talvez vocês estejam me vendo, mas eu posso não estar. Vamos lá. Eu saí? Opa. Estou com a ligeira impressão que congelamos. Vamos ver aqui. Ouvindo bem, estou normal. Por alguma razão, congelei aqui, não entendi. Estamos acompanhando? Estão. Vocês estão me ouvindo, mas o meu retorno deu ruim. Deixa eu só atualizar o meu retorno aqui, para a gente voltar direitinho. Só um segundo. Só um segundinho, tá? Me sinto como se eu estivesse dirigindo um carro velho. Toda hora dá um problema. Vamos lá, deixa eu abrir o meu retorno aqui, pessoal. Porque senão eu não consigo acompanhar o que vocês escrevem.
caiu. Aqui tá dando que eu caí. Vamos lá. Só mais um minutinho. Entrando na propaganda do iFood. Vamos lá. Eu acho que agora foi. Ah, agora sim. Acabou de mostrar eu mostrando o celular. Ah, não congelou. Para vocês não congelou, mas para mim congelou tudo aqui, gente. Então vamos lá. Todo mundo ouviu a explicação que eu dei com relação às prioridades do Estado? Perfeito. Obrigado, Cidinha. Do Estado, olha lá. Em relação à educação, na Constituição. Prioridade do Estado, em relação à educação na Constituição, é atuar no ensino fundamental e médio. E do Estado, em matéria de educação, na LDB, é só o ensino médio. O mesmo raciocínio vale para a prioridade dos municípios. O município, na Constituição, atua com prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. E na LDB, o município vai atuar com prioridade apenas no ensino fundamental. Então, uma pergunta com duas respostas, dependendo de para onde eu direcionar a pergunta. Esse é um dos pontos cruciais, porque na prova ele pergunta segundo um diploma e coloca a resposta do outro. Geralmente ele pergunta segundo a Constituição e coloca a resposta segundo o LDB, porque ele sabe que se você estudou, tu vai lembrar da resposta da LDB, e sabe que tu passou batido na Constituição e não percebeu que havia diferença entre os dispositivos, ok? Muito bem. Vamos continuar. 11. Respondo a questão de número 11. Ivone, é porque você deve estar com fome. Estou com fome, Ivone. Estou mesmo. Vamos lá, questão 11. Notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz da comarca e ao Ministério Público, e eu coloquei o juiz da comarca de novo, repeti, né? E ao Ministério Público, repeti de novo. Então deveria, entenda aí só uma vez, tá? Acabei copiando e digitando duas vezes. Notificar ao Conselho Tutelar, ao município e ao juiz da comarca e ao Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei é uma das atribuições da escola. Bem, notoriamente o item está errado. Está errado por quê? Porque não são 30%? Não, o percentual é 30%. Está errado porque você não tem que notificar mais ao juiz da comarca nem ao Ministério Público. Você hoje só notifica ao Conselho Tutelar. Acabou a notificação ao juiz da comarca e ao MP. Basta notificar ao Conselho Tutelar que está tudo certo. E o percentual são, de fato, 30%. Ok? Vamos para a questão de número 12. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram a autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Veja que, olha, quando a gente quer direcionar uma norma para uma escola pública, como é que fica claro? Unidade escolar pública. Então, tem gente que diz até hoje que não, escola particular não é obrigada a observar o princípio da gestão democrática. Eu falo, tá lá na LDB que é só para escola pública. Não, não tá que é para escola pública. Olha as regras como são claras quando são para escola pública, direciona, unidade escolar pública. Escola pública. Ele não fala gestão democrática da escola pública, fala do ensino público. 12.
Cidinha Macedo, professor, por gentileza, fala para alguém me colocar no grupo, por favor. Qual grupo, Cidinha? Qual grupo? Eu preciso que você me diga qual grupo. Questão de número 12, certo ou errada? Eu também quero saber qual grupo, gente. Questão de número 12, gente. Certo ou errado? Cuidado. Tem questões aqui que estão certas, hein? A gente já passou por algumas certas. Não é porque você talvez esteja olhando, a maioria errada é errada também. Não vai nessa onda, não. 12, certo. E as universidades e não são as escolas? Perdão, e as universidades e não as escolas? Não entendi a pergunta. Se aqui é uma pergunta, não entendi. 12 errada. Certa. Vamos lá. 12. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas, as escolas públicas que integram os sistemas de ensino, autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observado normas gerais de direito financeiro público, óbvio, com relação ao último caso, que é na autonomia da gestão financeira. O item número 12 se baseia no artigo 15 da LDB, e ele está errado. Está sensivelmente errado. Por quê? Você vai entender. Olha só, quando eu digo que os sistemas de ensino assegurarão as unidades públicas de educação, as escolas públicas, autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, eu estou dando um caráter estático a esta autonomia. Veja aí, esse gráfico representa as 3 autonomias. Autonomia pedagógica, olha aqui, ela é estática, ela não diminui, ela não cresce. Autonomia administrativa, olha aí, ela não diminui e também não cresce. Autonomia financeira, note, ela não diminui e ela também não cresce. Eu estou dando um caráter estático a essas autonomias. Elas não aumentam, também não diminuem. Então, do jeito que está aqui, eu estou dando um caráter estático a estas autonomias. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Ponto. Essa é a cara da autonomia que está aí na questão. Só que esta não é a autonomia que o artigo 15 dá. O artigo 15 diz claramente que os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia. Progressivos graus de autonomia. Isso quer dizer que essas autonomias não são estáticas. Essas autonomias são dinâmicas e elas crescem progressivamente. O gráfico dessas autonomias seria mais ou menos esse. Vamos ali pensar naquela amarelinha como a autonomia pedagógica. Com o passar do tempo, ela vai crescendo cada vez mais e mais e mais. Então, temos ali a autonomia pedagógica. Progressivos graus de autonomia pedagógica, ela vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Progressivos graus de autonomia administrativa. Essa autonomia vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. E progressivos graus de autonomia financeira. Lembrando que a autonomia financeira, o próprio gráfico, ele é um pouquinho diferente. Veja que ela não tem uma ascensão tão grande quanto as outras autonomias. Por quê? Porque a autonomia financeira ela tem um condicionante. Para a autonomia financeira crescer, são observadas as normas de direito financeiro público. Então ela tem um limitadorzinho. Esse limitadorzinho, essa setinha preta, causa um freiozinho no aumento da autonomia financeira
dizendo que ela não vai crescer de qualquer jeito, ela vai crescer nos termos e limites das normas de direito financeiro público. Então ela continua crescendo, mas não cresce como autonomia administrativa ou pedagógica. Essa é a autonomia prescrita no artigo 15. Progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. O gráfico é ascendente. Se eu digo que são progressivos graus, eu estou dizendo que elas aumentam gradativamente com o passar do tempo. Se eu tirar a palavra progressivos, o gráfico daquele muda para esse. A autonomia que era dinâmica se torna uma autonomia estática e isso implica erro em prova. Então, cuidado com a supressão da palavra progressivos ou progressivos graus de autonomia, porque isso acontecendo muda a forma da minha autonomia, tá? Hammurabi, você pode dar expressões da autonomia pedagógica que as instituições públicas de ensino possuem? Claro. O planejamento escolar é uma expressão da autonomia pedagógica que a gente tem. Os conteúdos curriculares locais, poder selecionar conteúdos curriculares locais para serem trabalhados na escola é uma expressão de autonomia pedagógica. A avaliação da aprendizagem dos alunos é uma expressão da autonomia pedagógica. A flexibilidade na carga horária da escola, levando em consideração as peculiaridades locais e regionais, é uma flexibilidade. Na verdade, é uma expressão da autonomia pedagógica. Hammurabi, você pode dar expressões da autonomia administrativa da escola? Claro, quando a gente pensa, por exemplo, em eleição do diretor da escola, nós estamos aqui falando de uma expressão da autonomia administrativa desta escola. Quando falamos aqui de gestão participativa, estamos com uma expressão da autonomia da escola. Quando falamos em escolha dos membros dos respectivos conselhos escolares, isso é uma expressão da autonomia administrativa da escola. Hammurabi, você pode também dar expressões da autonomia financeira da escola? Claro, quando a escola constitui um conselho fiscal ou financeiro, tá? Um conselho dessa natureza é uma expressão da autonomia financeira da escola. Quando a escola gerencia o seu caixa escolar, isso é uma expressão da autonomia financeira da escola. Quando a escola gerencia os recursos do PDDE, que vem lá do Fundo Nacional de Desenvolvimento, isso é uma expressão da autonomia financeira da escola. Agora é importante você saber que, apesar do artigo 15 falar de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, existe uma quarta autonomia que o artigo 15 esqueceu de mencionar. Na prova, se perguntado, são 3. A administrativa, pedagógica e financeira. Mas também existe a autonomia jurídica ou normativa. É um outro tipo de autonomia que a escola tem, mas que não acabou sendo mencionada no artigo 15 da LDB. Quando a escola, por exemplo, faz suas próprias normas, faz o seu próprio regimento interno, ela está fazendo uso de uma expressão da sua autonomia jurídica ou normativa. Quando a escola estabelece regras próprias para transferência ou reclassificação de alunos, e ela pode fazer isso, isso é uma expressão da sua autonomia jurídica ou normativa. Espera-se que com o tempo, com o passar do tempo, o artigo 15 possa sofrer inclusive uma reforma, mencionando aí esta expressão de autonomia jurídica ou normativa. Bem, questão de número 13. Segundo o artigo 22 da LDB, a educação básica tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Se posicione em 30 segundos. O meu Telegram, para quem está perguntando aqui, o meu Telegram, ele está na descrição do vídeo. Embaixo, na telinha do vídeo, tem a descrição do vídeo. O primeiro link é o do Telegram. No Telegram você acha a apostila dessa nossa maratona aí, que estamos passando aqui o dia aqui, fazendo questões de provas adaptadas, questões simuladas e exercícios na área de legislação educacional. Para baixar isso no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Considere também fazer a aquisição do videocurso de legislação educacional, o mais completo e o mais detalhado
em matéria de vídeo ou curso para preparar você não só para fazer uma boa prova, como também dar aula desses temas, se você quiser. E considere também fazer a aquisição do e-book Descomplicando, na verdade entendendo a LDB. E agora no mês de dezembro, todas as vendas desse e-book, todo o dinheiro será doado para a LBV. Perfeito? Bem. Muito bem, tem gente que já viu um erro aí. Tem erro, tá errado. O item tá errado. Por quê? Por causa da palavra pleno. Segundo o artigo 22 da LDB, a educação básica tem por finalidade o desenvolvimento do educando. Ela tem por finalidade desenvolver o educando e não o pleno desenvolvimento do educando. Assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, tá certo? E fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Preste atenção. A finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando. Ela está no artigo 2º da LDB. Presta atenção e anota aí. Anota. Isso você vai ter que anotar. A finalidade, os fins da educação, eles estão previstos no artigo 2º da LDB. Lá está a finalidade, as 3 finalidades da educação. A primeira delas é o pleno desenvolvimento da pessoa, ou pleno desenvolvimento do educando. A LDB traz o termo educando. No artigo 22, temos a finalidade da educação básica. A finalidade da educação básica não é o pleno desenvolvimento do educando. A finalidade da educação básica é o desenvolvimento do educando. E existe uma diferença entre o desenvolvimento do educando e o pleno desenvolvimento do educando. Então, lá no artigo 2º, finalidade da educação, está o pleno desenvolvimento do educando. Lembrando que, segundo o artigo 21 da LDB, a educação divide-se em 2 níveis: educação básica e educação superior. Educação básica e educação superior. E aí, quando eu pergunto qual é a finalidade da educação, a educação como um todo é o pleno desenvolvimento do educando. E quando eu pergunto qual é a finalidade da educação básica, que é só um nível de 2, é o desenvolvimento do educando. Então, quando você termina o seu ensino médio,